Glória a Deus. No domingo passado, nós recebemos da parte de Deus uma direção que surgiu de uma pergunta que eu acredito, irmãos, lembra da reunião de domingo passado? Que o Senhor tratou conosco? Por que para mim é mais difícil? Por que para mim as coisas se tornam mais pesadas? Lembra? E ontem eu estava diante de Deus também em oração, e eu perguntava para Deus: Senhor, qual é a direção, qual é a orientação que o Senhor tem para nós? E até fui diante de Deus, né, perguntando se tinha uma pergunta que o Senhor poderia estar nos respondendo, e Deus toca o meu coração, fala ao meu coração de uma forma diferente. Não é uma pergunta, mas agora é da parte de Deus o que Ele já tem falado e o que Ele está pedindo para algumas pessoas já com insistência. E eu acredito aqui, irmãos, que para algumas pessoas em especial, claro que é para todos, essa mensagem ela é válida para todas, mas tem pessoas que esse pedido que Deus tem feito pela sua palavra, ele tem sido bradado no coração, a pessoa já viu que ela precisa obedecer, porque se ela não fazer aquilo que o Senhor está pedindo, ela vai acabar se dando mal. E o que nós vamos falar? Falava com o Senhor, o que o Senhor tem pedido à igreja, para mim, para as pessoas, é sobre renúncia. Irmãos, o que você precisa renunciar? Deus já falou para você, Deus já te mostrou. No seu coração, muitas vezes, como eu estou dizendo, tem gente que já foi o Senhor Deus com mais clareza, mostrando o que precisa renunciar. E o que é renúncia, irmãos? Eu vejo essa palavra, ela com um peso de glória, assim, no sentido que o Senhor olha para mim, para você, eu fico imaginando, né? O Senhor fala, mas é tão fácil renunciar. É tão fácil, por quê? Porque, irmãos, é você abrir mão, é você deixar, só que torna-se difícil, porque a ação da carne, a natureza caída do homem, insiste, irmãos, em fazer as suas próprias vontades. Você vê que renunciar não é difícil, mas quando, vamos dizer assim, entra o lado eu, você vai ver que existe já uma dificuldade maior. Porque muitas vezes nós somos levados a eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim, eu pensei desta maneira. É assim ou não é, irmãos? E quando a gente age no eu, a gente está agindo de uma forma que nós não estamos então renunciando. Porque quando a Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vejo aí uma renúncia. Eu vejo aí, irmãos, por detrás da leitura, o Senhor nos ensinando que nós temos que vencer a nossa natureza carnal, a carne, né? E muitas vezes essa é a dificuldade de muitas pessoas. Elas sabem o que fazer, olhando ela fala assim, não, mas isso aí é fácil. Mas quando pende para o lado de, irmãos, renunciar o eu, as próprias vontades, aí parece que tudo fica mais difícil. É assim ou não é, irmãos? Então nós vamos falar sobre renúncia. E olha, como eu disse, falei com o Senhor, Deus, o que o Senhor vai nos dar? Deus falou, para algumas pessoas em especial, eu já tenho mostrado o que deve renunciar. Então eu estou aqui, irmãos, hoje para despertar isso em você, aquilo que Deus já falou com você. O que você precisa abrir mão? Você já sabe, Deus já te mostrou, Deus já te cobrou, o Espírito Santo já bradou o teu coração, isso não é certo, isso você vai ter que abrir mão, isso você vai ter que deixar para fazer aquilo que o Senhor então tem para nos mostrar. Amém, igreja? E o texto inicial aqui, eu quero ler com você, Lucas capítulo 19, e eu estava com essa mensagem de Lucas e eu procurava, Senhor, e a direção que o Senhor quer nesse texto aqui nos mostrar. Porque, irmãos, se você olhar aqui, a Bíblia, a mensagem principal fala da salvação de Zaqueu e a salvação que chegou para dentro da sua casa. Você vai ver na parte final do texto, o próprio Cristo falou, hoje veio salvação para essa casa. E aí Deus me fez entender, irmãos, que para ter salvação, antes Zaqueu teve que fazer o que, igreja? Renunciar. Você vai ver que a declaração, aqui no verso 8 propriamente, a renúncia que Zaqueu está fazendo, ele está falando assim, se eu roubei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu passei alguém para trás, eu vou restituir 4 vezes o que essa pessoa perdeu. Ele está decidido, irmãos, perder
para então ganhar a salvação. E é sobre isso que nós vamos falar, irmãos. Olha só, muitas vezes as pessoas elas não renunciam porque inicialmente a renúncia aparentemente é o que é, igreja? Uma perca. Eu vou perder. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu nunca esqueci: com Deus a gente nunca perde. Pode ser que o momento a gente não entenda, mas a matemática de Deus é diferente. Você olha para a Bíblia, é dando que se recebe, é você plantando que você vai colher. E você fala: mas como que é isso? Não tem explicação. Deus faz, irmãos, das coisas loucas para confundir. Aquelas pessoas que falam assim: não, eu sou o sabidão da vez, eu sei como é, e não é bem assim. As coisas com Deus é diferente. Amém? Então eu vejo aqui que para a salvação chegar, para a família de Zaqueu ser salvo, ele precisou renunciar. E olha, igreja, é o que eu estou dizendo. A renúncia é você abandonar o que é bom. Bom que no momento, mas isso aqui é bom para mim. Isso aqui é agradável para a minha carne, para as minhas vontades. Renúncia, diga comigo, irmãos, é abandonar o que é bom. Meu Deus do céu, tomaram café? Então de jejum. Diga comigo, renúncia é abandonar o que é bom para ter o melhor de Deus. Zaqueu teve que abandonar, abrir mão, irmãos, de riquezas para ter o melhor. Qual foi o melhor? Salvação. A salvação chegou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, mas para essa salvação chegar, para o melhor de Deus se manifestar na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, Zaqueu teve que renunciar, abrir mão do que é bom. O que tem sido bom para você? Que você ainda está preso porque é bom. Eu não consigo soltar porque é bom, é algo que me agrada, é algo que me chama a atenção. Então eu quero, irmãos, começar aqui com esse ponto de partida. Renunciar é abandonar o que é bom para ter o melhor de Deus. Só que às vezes a gente está preso no que é bom, porque está nos satisfazendo, a nossa vontade está sendo feita. E, irmãos, o Senhor está nos cobrando para abrir mão do que é bom. E claramente a gente vai receber o que é de melhor de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Então, vamos lá para a leitura, porque eu encontrei aqui que para renunciar... Por que muitas pessoas elas falam assim: mas eu não consigo renunciar? Nessa leitura de hoje, nós vamos ver princípios. Eu já preguei essa passagem aqui várias vezes, o Senhor já me deu tantas direções, mas igual essa, voltada para a renúncia, irmãos, confesso a você que é a primeira vez que o Senhor me faz olhar de forma diferente. E aí, para quem gosta de marcar mensagem, pode colocar princípios para poder renunciar. Nós vamos ver aqui o que nós devemos fazer para então renunciar, abrir mão do que é bom para ter o que é de melhor da parte de Deus. Vamos fazer a leitura? Embora seja um texto conhecido, sempre alguém talvez não conheça, Está escrito assim, Lucas 19:1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era rico. E aí a Bíblia diz, procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Aqui está a renúncia, Aí o versículo diz aí: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Vamos então pontuar aqui alguns princípios para termos a condição de renunciar. Primeira coisa que me chama a atenção, que o versículo de número 1 fala que Jesus ia entrando em Jericó, e a parte final está escrito o que, igreja? Ia passando. Repete comigo: ia passando. Lucas 19:1, a Bíblia diz que Jesus ia passando. Quando Jesus passa pela nossa vida, irmãos, tudo fica diferente.
É claro que quem já está na fé, quem já aceitou Jesus, já, né, se converteu, está sobre a palavra, a gente entende que Ele faz morada em mim, Ele faz morada em você. Mas veja que, olha só, é sobre esse detalhe que nós temos que aqui prestar atenção. Irmãos, Ele está em mim, Ele está em você, nós acreditamos nisso. Mas existe alguma área específica que o poder de Deus ainda precisa passar sobre a sua vida, sobre a minha vida, para podermos soltar o que é bom para ter o melhor. Veja que muitas pessoas que estão, irmãos, né, na igreja, estão na fé, estão na caminhada cristã, mas existe algo que ainda está preso, algo que precisa soltar, ela precisa abandonar aquilo, ela precisa renunciar para ter o melhor. E eu vejo que a gente só vai ter condições se a gente permitir que Jesus passe naquela área específica. Talvez é o coração, talvez é a mentalidade, talvez é na língua. Irmãos, peça, Senhor, passa com o teu poder na minha mente, passa com o teu poder no meu coração, passa com o teu poder na minha boca, na minha língua. Irmãos, Jesus ia passando. Irmãos, eu sei, né, nós aqui temos esse conhecimento, eu sei que você tem Deus na sua vida, mas permita que Ele passe por todos os dias com o poder, com unção, com a manifestação do Espírito, para te ajudar a renunciar o que for preciso. Amém, igreja? Então, primeiro princípio, eu preciso entender que se há uma área na minha vida que o poder de Deus precisa passar, eu tenho que ser específico. Senhor, passa no meu coração não está bom, né? Senhor, passa na minha mente. Senhor, minha mente não está legal, pensando besteira, bobeira, coisas que não edificam, coisas que me atrapalham. Senhor, passa na minha mente, passa no meu coração, tirando a tristeza, mágoa, ódio. Passa, Senhor, né, no sentimento. Irmãos, tem gente que está sendo levada por sentimentos enganosos, errados, né? Quantas pessoas, Senhor, passa. Amém, igreja? Entendeu o primeiro princípio? Peça para Ele passar com poder sobre uma área específica sobre a sua vida. Jesus ia passando. Quando Ele passa, irmãos, a gente vê, né, maravilhas, milagres, a gente vê a renúncia de fato acontecendo. Versículo 3, outro princípio destacado aí na leitura, está bem no início: e procurava ver quem era Jesus. Será que a gente sabe quem realmente é Jesus? Para quem está mais tempo na igreja, né, pode até saber, mas é válido, irmãos, lembrar que sempre tem alguém que está começando na caminhada da fé. Sempre tem alguém, irmãos, que às vezes não sabe o que você já sabe. Então, você que sabe, procura a saber mais ainda. Não é verdade? Aquela declaração de Oséias: conheçamos e paramos. Não, conheçamos e prosseguimos em conhecer a Deus. Então, quem conhece Jesus, quem conhece Deus, tem, irmãos, que dar continuidade em conhecer a Deus mais e mais. Agora, você que está começando, né, a frequentar a igreja, agora que você está, né, iniciando na caminhada da fé, o que precisa fazer? Quem é Jesus? Porque Jesus foi bem claro aos seus discípulos uma certa vez, irmãos, porque começaram a dizer: Jesus é João Batista, é Elias, é um dos profetas. Aí Jesus disse para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Jesus tem interesse, irmãos, de saber se a gente conhece Ele ou não conhece. É claro que a gente não pode ficar apenas em cima de informações. Entenda aqui que não estou falando de conhecer a letra, mas conhecer de fato, irmãos, quem é Jesus na sua vida. Porque quando a gente conhece quem é Jesus, a gente vai saber o que Ele representa, o que Ele faz, o que Ele não faz. Porque a gente sabe, irmãos, que quando a gente se converte, a gente não serve a Deus por aquilo que Ele faz, mas a gente serve a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Quantas pessoas que às vezes quando olham para esse lado: Deus não fez nada na minha vida, eu vou abrir mão, não vou mais seguir a Ele. Não podemos servir a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Temos que servir a Deus, irmãos, por aquilo que Ele é: soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Senhor, está acima de tudo e de todos. Amém? Você pode fazer essa oração comigo? Sentado mesmo, né? Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu quero te conhecer mais e mais, ao ponto de entender
saber que eu estou te servindo, não por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Diga: o Senhor é o meu Deus, é o Senhor da minha vida. Diga: o Senhor é soberano, e eu creio nisso. Amém. Glória a Deus. Então, igreja, o dia que Deus não fizer nada, porque não é o tempo, certo? Segundo o que Eclesiastes diz, as coisas vão acontecer, mas é no tempo de Deus. Amém? Então, enquanto esse tempo não chega, sirva a Deus com alegria, com disposição. Mesmo ainda não acontecendo, meu casamento não aconteceu nada ainda, Deus não fez nada na vida do meu filho, na minha finança. Irmãos, eu vou continuar servindo a Deus, porque eu sirvo a Deus não por aquilo que Ele vai fazer, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E quem conhece, irmãos, quem sabe quem é Deus, quem é Jesus, irmãos, tem esse posicionamento. Se um dia você não tiver uma resposta, se um dia você não tiver um direcionamento, uma vitória, um milagre na sua vida, você vai continuar com o coração alegre, servindo a Deus, porque você serve a Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida. Amém, igreja? Então, o que é o princípio que a leitura está nos mostrando? Procurava ver quem era Jesus. Então procure, no seu ponto aí que você se encontra. Tem gente que já conhece com mais profundidade, tem gente que está no raso ainda, mas tudo bem, cada um procura conhecer mais e mais, e que a gente não se acomode, né? Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero saber quem o Senhor é na minha vida, além de ser Senhor, né? Eu quero saber verdadeiramente o que a tua palavra diz, né, ao respeito do Senhor para comigo. Por que, irmãos, é preciso saber? Até para a gente poder reivindicar. Eu vejo bastante o pastor Jaime, até o missionário falar, quem fez o curso Fé vai lembrar, as bênçãos que a gente não reivindica são bênçãos inexistentes no mundo espiritual. Porque eu não reivindiquei, ela existe, mas se eu não reivindicar, para mim não vai existir. Lembra dessa frase no curso Fé? As bênçãos que a gente não reivindica, por não saber, por não conhecer, quando a gente não sabe dos nossos direitos, diante da lei, irmãos, você muitas vezes vai ter percas, não existe para você, porque você não conhece a lei, entende? Então é isso que o missionário, o pastor Jaime, tem ensinado. Eu preciso saber, para poder reivindicar, para poder se posicionar, para colocar Satanás e os seus demônios, irmãos, no seu lugar, debaixo dos nossos pés. Quando a gente sabe, conhece, irmãos, o diabo não tem vez. Logo no coração está repreendido Satanás em nome de Jesus, porque eu sei o meu direito em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então ele procurava ver quem era Jesus. Diga comigo: eu preciso saber quem é Cristo, quem é o Senhor. Amém? Versículo 4, outro princípio aí. O que ele fez? O que Zaqueu fez? E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Eu não vou enfatizar aqui a figueira brava, mas segundo as fotos, as imagens, diz que a figueira, irmãos, era cheia de espinho. Já viu alguma foto na internet, algum relato? Isso nos faz entender, irmãos, o nível de dificuldade era maior, era grande. Imagina a gente subir numa árvore cheia de espinho. Pode cortar, pode machucar, pode ferir. Mesmo com toda a dificuldade, ele subiu. Mas aqui a Bíblia está falando que inicialmente o que ele fez? Ele correu adiante para subir. Esse correr aqui, irmãos, o Senhor sempre nos aponta que simboliza o esforço. Quem está correndo, quem está caminhando, é esforço. Quando a Bíblia está nos mostrando que correndo adiante, ele está se esforçando para subir. Agora para pensar, irmãos, já que estamos falando de renúncia, eu estou me esforçando para renunciar aquilo que o Senhor já apontou ao meu coração? Porque tem gente, irmãos, como eu falei, tem gente que Deus já desenhou, não precisa mais ninguém falar nada, Deus já mostrou, já com clareza o que é para a pessoa abrir mão. Às vezes de uma amizade, essa amizade está levando você para o fundo do poço, talvez é um relacionamento inicial, um sentimento, e aí a pessoa, irmãos, não tem se esforçado para renunciar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que Deus pediu para mim, tudo bem, sabe? Agora o que deve fazer, igreja? Se esforçar. Seja um vício da bebida, do cigarro, das drogas, vício da prostituição. A mentira também é um vício, irmãos, porque tem gente que mente repetidamente.
Tem gente que mente todos os dias, então torna-se sendo um vício. O Senhor já falou, para, isso não é certo. E a questão aqui, irmão, seguindo o princípio, você está se esforçando? Porque Zaqueu se esforçou, ele correu. Não? Então, o que a gente entende aqui? Eu preciso me esforçar para abrir mão disso, para renunciar. Porque, irmãos, como eu falei no início, a renúncia é simples, porém é desafiador. É um desafio diário. É um desafio que a gente só vai conseguir, irmãos, se a gente se esforçar. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Se não tiver esforço, não tem conquista. Amém? Entenderam aqui o verso 4? Correndo adiante. O que a gente vê, irmãos? Um esforço. Só que aqui, ontem eu consegui enxergar algo que eu não tinha enxergado ainda. Vamos pegar a palavra aqui, correndo e subiu. Aí, correndo eu já disse que é esforço. Subir é uma crescente. Então entenda, irmãos, se hoje eu estou me esforçando, eu tenho que manter, irmãos, crescente esse esforço. Eu não posso diminuir. Tem gente que começa bem, se esforça, né, se empenha, a pessoa ela dá vida ali inicialmente, eu vou salvar o meu casamento, eu vou ajudar os meus filhos, eu vou sair da frieza espiritual. A pessoa ela começa, irmãos, até se esforçando, mas você vê que muita gente faz o quê? Vai retrocedendo. Aquela pegada de esforço vai retrocedendo, vai diminuindo. E a Bíblia está nos mostrando aqui que o esforço foi, irmãos, crescente. O esforço para subir. Amém, igreja? Diga comigo, o meu esforço tem que crescer dia após dia. Sabe o que você acabou de dizer, irmãos? Você tem que aumentar a sua força mais e mais para você poder então renunciar. Olha só, coisa tão simples aí, que às vezes a gente até sabe disso, porém a gente não se esforça. O esforço não pode diminuir. O esforço não pode acabar. Ele é correndo adiante e subiu. Correndo, subiu. Esforçando a uma crescente. Cada um deve, irmãos, cobrar isso de si próprio. O meu esforço tem que aumentar e não retroceder. Esse esforço tem que crescer e não diminuir. Amém? Ficou claro aí? 5 então? Vamos para o 5, verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, repete em voz alta, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O quinto princípio a gente vê aqui é que Jesus está vendo, irmãos. Ele está de olho. A gente pode citar outro versículo aqui que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não adianta eu querer esconder da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do pastor. Não adianta eu querer fazer as coisas escondidas, porque os olhos de Deus lá estão. Veja que Jesus viu Zaqueu. E se a gente aprofundar aqui, irmãos, além de Jesus ver Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome. Então veja que além do Senhor estar de olho em nós, ele nos conhece, porque ele sabe quem somos. Então aqui o verso 5 que a gente destaca aqui hoje é que Jesus está de olho. Irmãos, acertando ou errando, o Senhor está vendo todas as coisas. Então vamos entender, se Deus está vendo todas as coisas, eu vou procurar acertar. Eu dizia aqui na sexta-feira, irmãos, em cima de uma palavra que o Senhor nos entregou, não existe perfeição, não existe, eu vou esperar o meu filho ser perfeito para amar ele. Eu vou esperar a minha esposa melhorar para ser diferente com ela. Não, irmãos, não podemos esperar circunstâncias sobre a nossa vida para definir o que a gente vai fazer. Não espere uma perfeição, não espere uma igreja perfeita, não espere um casamento perfeito, não espere um ambiente de trabalho perfeito, porque perfeição não vai existir, não vai ter. Mas a gente, irmãos, ora, a gente se posiciona para ser melhor. Amém, igreja? Diga comigo, todos os dias nós podemos ser melhor. Ou seja, se ontem eu falhei, se ontem escorreguei, se ontem eu tropecei, hoje é o meu dever, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Eu vou fazer o que eu não fiz ontem para ser melhor. Amém? Então, igreja, é isso. Não fique esperando perfeição para você agir, para você se posicionar. Creia no teu coração.
né? Que o Senhor está olhando, e Ele está nos vendo, Ele nos conhece. Então eu tenho que ter um coração voltado para Deus. Senhor, eu não sou perfeito, mas eu vou ser melhor para te glorificar. Eu vou ser melhor para te agradar. Eu vou ser melhor para cumprir as Escrituras Sagradas. Versículo 6, o que a Bíblia diz? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Você vai ver no verso anterior, Jesus pede para Zaqueu descer. Desce depressa. Aí no versículo 6, que está o próximo princípio, ele desceu depressa, apressado, e recebeu com alegria, com júbilo. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi a obediência de Zaqueu. Você vai ver aqui que Zaqueu poderia, irmãos, ter decidido permanecer lá em cima. Zaqueu poderia, irmãos, ignorar o pedido de Cristo. O Zaqueu poderia desobedecer, né? Mas o que ele fez? Desceu. E o que o Senhor está nos mostrando? Obediência. Aí, ó, irmãos, tudo isso, todos esses princípios é para ser levado para a renúncia. Por que eu não consigo renunciar? Talvez está faltando o quê? Obediência. Eu não consigo renunciar, por quê? Está faltando esforço. Por que eu não consigo renunciar? Porque está faltando, irmãos, conhecer mais Deus. Veja aqui, por isso que, né, o Senhor nos mostra aqui princípios para poder renunciar. O Zaqueu aqui, irmãos, ele está obedecendo uma chamada de Cristo. Agora aqui, falando em chamada, é para a obra do Senhor. Será que você está fazendo a obra de Deus? E não estou falando, irmãos, de pôr uniforme. Fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Uma visita no hospital, uma visita ao doente que está em casa, acamado, né? Cumprir o ID falando das boas novas, falando de Jesus que salva, cura, liberta, que transforma vidas. Será que eu estou, irmãos, obedecendo a chamada do Senhor? Ou na hora que o Senhor quer me usar, eu me calo? Eu me fecho. Não falo de Jesus para ninguém. Irmãos, um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém evangelizou você. Você está aqui hoje em Cristo porque um dia alguém foi usado por Deus para falar que Jesus salva, que Ele transforma vidas, que Ele liberta, que Ele cura, seja pela TV, pela rádio, pela igreja. Irmãos, um dia a palavra chegou ao teu coração porque Deus usou alguém. Eu quando eu falo sobre isso, irmãos, eu vejo que a obra de Deus não pode parar em mim. Eu tenho que dar continuidade, sequência. Quando então Paulo fala, irmãos, que nós somos sarados para poder sarar outros, ele está dizendo assim, ó, o Senhor te ajuda para você ser usado por Deus, para você poder ajudar outras pessoas. Amém, igreja? Cutuca a pessoa do seu lado aí. E aí, está fazendo a obra de Deus? Você está obedecendo a chamada do Senhor? Porque, irmãos, não é só para pastor, obreiros que usam uniformes. Ide por todo mundo. Se você olhar para essa semana, quantas vezes você falou de Jesus para alguém? Tem gente que vai falar para ninguém. Que coisa, né? Falar do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, o favor de Deus. Ah, mas eu não sei falar. É Deus que fala através de você. Não se preocupa não. Apenas, irmãos, deixa Deus te usar. Diga, eis-me aqui para Deus. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu quero viver na obediência. Zaqueu obedeceu. Irmãos, muitas pessoas não estão conseguindo renunciar porque está faltando obediência. Desce daí, Zaqueu. Não, eu vou ficar por aqui. Não, veja que desceu depressa. Obedeceu rápido. Tem gente que demora a obedecer a Deus, a palavra, a Cristo. Tem gente que demora, irmãos. Se você pode, faça logo, faça rápido, porque sempre tem alguém, irmãos, precisando de urgência da sua disponibilidade para Deus te usar. Amém? Não deixa para depois não, irmãos, faça o que tem que fazer logo. Eu não sei porque eu lembrei disso agora, nem estava pensando nisso, mas o seu Milton e o seu Alas, eles sabem do que eu vou dizer aqui. Há mais ou menos, foi que, seu Milton, 2 domingos atrás, daquele senhor lá na rodoviária, olha só, 2 domingos atrás teve um casal, né? Eu não conheço. Ou alguém passou o número meu para eles, ou eles pegaram na internet, estamos sempre aí na internet também. E, irmãos, seu Milton aí,
eles mandaram mensagem para vários pastores, várias igrejas. Eles não eram da cidade, eles estavam precisando de ajuda, estavam sem comer, estavam precisando de alimento, e mandou. Começou na internet, talvez, né? As pessoas começaram a passar número de igrejas, de pastores. Eles começaram: preciso de ajuda, estamos aqui na rodoviária sem alimento, tem como nos ajudar? Isso foi no domingo de manhã, irmãos. Às vezes a gente não está com o celular, a maioria das vezes, às vezes, olha só, o atendimento antigamente na igreja era às vezes pessoal, né, presencial. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes é usado o celular. Tem dia que eu estava falando com a irmã esses dias, comecei a falar com ela acho que 10 da manhã, fui terminar 5 da tarde. O processo, ela trabalhando, foi falando, eu fui respondendo, mas foi fazendo, né? A conversa, o diálogo, o atendimento aconteceu. Voltando aqui para o caso desse casal lá. Irmãos, todas as pessoas ali visualizavam e rejeitavam, não respondiam, ignoravam. O seu Milton que mandou o áudio lá, né? Falando, né? Dizendo, a glória é de Deus sempre, irmãos. Aí ele falou assim: a sua igreja foi a única, seu pastor foi o único que respondeu imediatamente. De tantas outras mensagens que a gente mandou para outras igrejas, para outros pastores, todos ignoraram, viram, mas não fizeram nada. E olha, irmãos, o que a gente vê não foi muito não, mas para quem está precisando, há uma necessidade, foi, irmão, o dia para eles foi ganho para a glória de Deus. Sabe o que eles precisavam? De uma alimentação, uma comida. E quantas pessoas ignoraram, rejeitaram, né? A gente tem um grupo da coordenação dos homens que a gente arrecada entre os homens valor simbólico para uma cesta básica, para um momento igual a esse. Aí tínhamos em caixa, falei para o seu Carliano, que sempre está, o tesoureiro, né? Falei: olha, eu preciso de 2 pessoas para ir lá na rodoviária, que eu ainda estava aqui na igreja. Aí logo no coração Deus dá a direção. O seu Milton e o seu Alisson mora lá perto, lá da rodoviária. Vai lá, tem 2 pessoas. Além da comida, eu acredito, né, que assim eles falaram de Cristo, do amor de Deus. A palavra foi anunciada. O que a gente pode ir aqui, irmãos? O que Deus me fez aqui despertar? Não deixa passar, não. Faça depressa. Zaqueu desceu depressa. Deus tem pressa, irmãos, para ajudar o necessitado. Deus tem pressa para ajudar, irmãos, aquela pessoa que está precisando. Mas muitas vezes a gente recebe a mensagem, a gente olha, a gente visualiza, mas o que a gente faz? Rejeita, não responde. Irmãos, chegou uma mensagem para você, responde imediatamente. Você não sabe, irmãos, a procedência. Hoje em dia, às vezes a pessoa ela olha pela barra de notificação ali, a primeira mensagem, mas e se teve outras que passou por despercebida e você não sabe do grau da necessidade daquela pessoa? É ou não é verdade, irmãos? Zaqueu fez como? Depressa. Procure, irmãos, atender, fazer, obedecer depressa. Amém? Sempre falo, eu acredito que não é por acaso. O porquê Deus permitiu falar isso aqui hoje. Talvez à noite nem lembre disso. Mas, irmãos, faça depressa. Obedeça depressa. Ajude depressa. Porque tem sempre alguém precisando. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, eu preciso obedecer a Deus. Depressa. Rápido. Logo. Zaqueu, quando recebe a orientação de Cristo, desce depressa. Ele, apressando-se, desceu. E com alegria, né, irmãos? Obediência a Deus com alegria. Vai lá, faz, vamos fazer. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo de número 7. Vendo todos isso, o que fizeram, igreja? Murmuravam. Aí estavam dizendo, né? Como pode Cristo entrar na casa de um pecador? Olha só, igreja, vamos entender isso aqui. E murmuravam. Isso aqui é só para nos lembrar, irmãos, que sempre vai ter gente que vai reclamar de você. Sempre vai ter gente murmurando daquilo que você está fazendo. Tem ou não tem? Ou você nunca teve essa situação? Está fazendo o que é bom, o que é certo, está fazendo o que Deus pede para você fazer, mas sempre vai ter alguém, irmãos, reclamando daquilo que você está fazendo. Já aconteceu isso? Então, irmãos, não se assuste se pessoas que você menos esperar, né, falar para você, murmurando, reclamando, por que você está fazendo isso? Eu vou citar aqui do lado igreja, mas pode ser levado para todas as áreas. Quantas pessoas que reclamam da sua fé em Cristo? Às vezes é parente que não tem a mesma fé que você tem em Cristo,
Aí fica murmurando, agora virou fanático, agora só quer ficar dentro da igreja. É assim, não é, irmãos? Mas você está na obediência, você agora é convertido, você está na fé, seguindo os princípios. Mas o que aconteceu ali? Vendo aquilo, murmurava. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: é normal as pessoas reclamarem do que você faz. Porque às vezes, irmãos, tem gente que vai reclamar, mas vai reclamar com força. E você muitas vezes, não está vacinado, você pode até ficar chateado, triste. Eu vou parar de fazer. Meu marido só fica reclamando que eu estou indo na igreja. Eu vou parar de fazer porque minha esposa fica pegando meu pé, de estar orando, de estar servindo a Deus. Quantas pessoas reclamam da sua fé? Quantas pessoas, irmãos, reclamam que agora você está indo demais na igreja? Já ouviu isso? Virou fanático? Vai morar na igreja agora? Né? As pessoas falam isso. Agora está indo demais, todo dia quer estar na igreja. E quando não? Quando se leva para o lado de fidelidade, né, irmãos? Pessoas que reclamam, né, murmuram. Agora dá dízimo para pastor, né? Aí coloca até o pastor na situação. Agora fica dando dízimo, oferta, fica agora sendo fiel. Veja que sempre vai ter alguém murmurando, reclamando daquilo que você está fazendo, que o Senhor pediu para você fazer. Amém, igreja? Tem gente que às vezes está reclamando que você está orando demais, reclamando que você está vindo demais, que você está sendo fiel a Deus. Ignore isso. Amém? O Zaqueu teve que passar por isso, irmãos. Saber que aquelas reclamações, que aquelas murmurações não iriam, né, atrapalhar ele. Mas isso não me atrapalha com Deus. O que o Senhor nos ensina aqui? Quando alguém reclama da sua fé, da sua vida cristã, você tem que entender, irmãos, que isso não pode te atrapalhar no segmento, porque você está obedecendo a Deus, não é o pastor. Quando se fala de dízimo, oferta, não é o pastor que você obedece, você está obedecendo a palavra de Deus. Quando você ora, dever nosso de orar sempre, você não está obedecendo o pastor, você está obedecendo a palavra de Deus, dever nosso de orar sempre. De congregar, você que pode vir mais vezes, venha mais vezes. Você que às vezes pode vir uma vez só na semana, continue vindo uma vez só na semana. E se tiver alguém reclamando, que reclame, que murmure, porque a Bíblia fala que irmãos, para a gente congregar, para não ser igual àqueles que deixaram de congregar. Então não estou obedecendo o pastor, estou obedecendo a Deus, que me fala para congregar, para frequentar a igreja, porque alguns deixaram de frequentar. Amém? Vai ter gente, se já não tem, né? Mas vai ter gente, pode parar para analisar o quanto vai aparecer pessoas para murmurar, para reclamar da sua fé. Eu estou falando da fé aqui, né, pelo segmento aqui cristão, mas você pode ver que tem gente que reclama do próprio casamento, tem gente que reclama dos filhos, tem gente que reclama do trabalho, tem gente que, irmãos, é reclamação para todo lado, murmuração, e a gente tem que entender que isso não vai abalar a minha fé em Deus. Versículo 8. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Amém. Aqui fica claro que é o momento que ele então renuncia. Marcou aí, igreja, o que aconteceu para chegar até a renúncia? Aí você entende por que muita gente não consegue renunciar, porque não é só renunciar. Olha o segmento, olha os princípios. Permitir Jesus passar, procurar saber quem é Ele, eu tenho que me esforçar, né, aumentar minha força, eu tenho que entender que o Senhor está olhando para mim, eu tenho que entender, irmãos, que eu preciso estar na obediência, eu tenho que passar, superar as murmurações. Veja que isso nos dá a condição de então poder renunciar. Veja que o verso 8 chega agora, irmãos, com o Zaqueu já pronto. Não, agora eu vou abrir mão dos meus bens. Eu posso perder o que é bom. Irmãos, dinheiro é bom. Ele estava disposto a perder o que é bom para ter o melhor de Deus, que é a salvação. O melhor de Deus é a salvação. Então, olha só, para a gente concluir aqui, o que a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, sobre renúncia? É o lado do interesse próprio. Renuncia. É deixar para trás aquilo que parece ser bom, que para os olhos humanos é ganho. Irmãos, renuncia a isso para você ter o que é eterno, né? Salvação, para ter o que é mais valioso, o que Deus Ele oferece. Nós precisamos deixar o que é bom para ter o melhor. Guardou essa frase, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: eu preciso deixar o que é bom para ter o melhor de Deus.
Isso é renúncia. É bom aos teus olhos? É bom, é prazeroso? Te agrada, te alegra, te satisfaz? Eu vou renunciar, porque isso desagrada a Deus. Isso não glorifica a Deus. E eu deixando, abandonando o que é bom, a gente vai ter o que é de melhor da parte de Deus. Amém? Olha só, para a gente terminar aqui, igreja. João 2,5. Abra aí, por favor. João 2,5. Enquanto é aberto aí, faça uma reflexão, ou traga em mente aquilo que talvez você até gastou, você investiu, porque é bom e que é preciso, irmãos, abrir mão. Vamos dizer assim, tem gente que às vezes investe tanto em imagens, esculturas, quadros, e a pessoa ela não quer abrir mão daquilo. Na velha criatura, irmãos, aquilo era válido, mas agora convertido a Cristo, a gente sabe que nós temos que ter só um Deus, só um Senhor. Mas é meu patuar, né? É minha imagem, ainda a pessoa chama como dela, né? Renunciar é abrir mão, é desfazer. Será que a gente está disposto, irmãos, de desfazer, de deixar, de desistir voluntariamente de algo que, né, você pagou, que antigamente, né, na velha criatura era válido, agora, irmãos, em Cristo é abominável diante dos olhos de Deus? Eu não sei você, mas quantas coisas que a gente já abriu mão, de coisas que quando, né, na velha criatura a gente fala, não, é algo normal, mas depois o próprio Espírito Santo, irmãos, nos convence. Eu lembro de uma atitude que eu tive ainda quando criança. Eu me batizei com 11 anos, eu devia ter de 12 para 13 anos quando eu fiz isso. Eu vou dar um exemplo aqui, porque às vezes pode ser que alguém, né, também possa entender e assimilar a essa situação também. Irmãos, eu gosto muito de futebol, de time. Antigamente, tudo que eu via de quadro dos jogadores do time que eu torço, que, né, eu era, pode-se dizer, fanático mesmo. Campeão mundial 2000, estava lá no quadro. Campeão 98, 98, assisti, 98, 99, 2000, todos os jogadores. Pedia para meu pai e minha mãe comprar, eu tinha o quarto lá, era o quarto todinho de quadro. Aquele jogador, como diz o seu rei, Omaiada, estava lá. E eu converti, me batizei com 11 anos, com 12 anos, olha, ainda demorou, né? Mas tem gente que é mais rápido. Minha mãe não me obrigou, meu pai não me obrigou, meu pastor não me obrigou, mas toda vez que eu entrava ali naquele quarto, eu via isso já não agrada a Deus. Nunca agradou, né? Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Não dei para ninguém. Quebrei e joguei fora. Eu podia falar assim, eu vou dar para alguém, né? Vai ser útil para alguém. Vou desfazer ou jogar fora, alguém pode pegar e utilizar. Aquilo que você não quer para você, irmãos, não queira para os outros, não. Né? Então, assim, investiu, teve um valor, um preço, às vezes, até sentimental, porque se olhar para o lado sentimental, eu tinha uma paixão, um sentimento tão grande por aquilo, que eu tive que desfazer. Eu quebrei, literalmente, quebrar os quadros e jogar fora. O que precisa, irmãos, quebrar para ser jogado fora da sua vida? É o que a gente precisa entender aqui em João 2, verso de número 5. O que a Bíblia diz aqui, João 2,5, você sabe, esse texto é do milagre, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, da transformação da água para o vinho. Aí a Bíblia diz aqui no verso de número 5, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Vamos pegar essa parte final? Fazei tudo quanto ele vos disser. Se a gente entender isso aqui, irmãos, a gente vai ter condições de renunciar, porque eu não vou fazer mais a minha vontade, não vai ser mais o meu jeito, não vai ser mais o meu gosto, não vai ser como eu quero, mas como ele disser, como ele quer, como for da vontade dele. Está disposto, irmãos, a fazer tudo que Deus disser? Está disposto a fazer tudo que Deus mandar? Não é o que você quer, não é o que você pensa, não é o que você, irmãos, deseja, não é sobre você, mas sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus, sobre o que Deus disser. Amém?
Vamos terminar lendo mais uma vez só a parte final? Fazei tudo quanto Ele vos disser. Para renunciar, precisa disso. Eu vou fazer tudo o que Ele disser. Amém. Está entregue, irmãos, a mensagem, o recado, a palavra de Deus. Que o Senhor continue falando mais e mais em seu coração. Fique em pé, por favor. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse culto. Certamente vai alcançar o coração de outras pessoas. Pessoas que precisam renunciar. Aqui está os princípios, as condições que nós temos em Cristo para poder, então, fazer tudo que Ele disser. Deus abençoe.